Olá pessoal, agora é a nossa segunda aula da disciplina Mamografia. Para vocês compreender melhor o protocolo de mamografia, antes disso vocês precisam entender um pouquinho sobre a histologia, um pouco sobre a glândula mamária, né? Histologia, fisiologia, anatomia superficial, para vocês poderem compreender quando vocês estiverem fazendo as mamografias, vocês poderem assim, entender e saber do que vocês estão fazendo, né? Para que vocês tenham a noção da qualidade, do que está normal, anormal, dentro de uma imagem. Anatomia da glândula mamária. As glândulas mamárias estão situadas na parede anterior do tórax, né, de cada lado do externo, e sobre a face superficial anterior aos músculos grande e pequeno peitoral, né? Sabemos que temos o nosso tórax, né? Entre os arcos costais temos o externo. Então, o peito, essa glândula mamária, está justamente, né, aí na região do tórax, né, de cada lado do externo, que normalmente são dois peitos, né, dois seios, e cada um está de um lado do outro do externo. Estendendo da segunda costela, tá, bem aí no nível da clavícula, até a sexta costela. Essa é a localização onde se encontra a mama, né? Limitando pelo bordo lateral do externo, face interna e pela linha média axilar externamente. Temos essa imagem, tá? Do peito feminino. Se acompanhar aqui o cursor, temos aqui a parede torácica. Aqui, ó, essa parte branca aqui, né? Essa seria a costela. Esse aqui é o músculo peitoral, né? Os músculos peitorais tem o grande e o pequeno. Os lóbulos. Essa parte harmonizada do peito seria a areola, né? O bico seria o mamilo. E temos aqui o ducto de leite, né? Essa parte amarelada aqui seria o tecido adiposo. E essa parte superficial seria a pele, tá? Temos essa imagem aqui, nesse corte, né? E temos aqui frontal. A base das mãos é fixa na parede anterior do tórax e o seu ápice é livre, né? Na posição mediana do ápice aparece o mamilo ou a papila, né? Que normalmente é uma proeminência cilíndrico-cônica. Circundando o mamilo existe uma membrana pigmentada que constitui a areola, que é permeada de múltiplas e pequenas elevações que são os tubérculos de Morgagni. As dimensões da mama variam nos diferentes períodos do desenvolvimento, são pequenas na puberdade e aumentam no período pós-pubertário, variam de dimensão no período da gravidez e lactação, então assim, atrofiado no período pós-menopausa, né? Sabemos que as mamas variam de pessoa para pessoa, até mesmo entre a pessoa, né, que as mamas não são simétricas, normalmente elas são assimétricas, né? E de acordo com o desenvolvimento do indivíduo, vai sofrer essas alterações, né? Desde a puberdade, pós-puberdade, durante todo o processo de gravidez, da lactação, e pós-menopausa, tá? Então, as mamas, elas passam por todas essas transformações durante todo esse período de vida da pessoa. Como tenho dito, as mamas são sempre assimétricas, tá? Ou seja, elas não possuem a mesma simetria, ou seja, uma é maior do que a outra. A mama esquerda geralmente é maior. Essa assimetria é causada por hormônios, né? E não tem significado clínico. Ou seja, né? Devido
os hormônios que fazem essa alteração, mas também não traz nenhum, assim, não precisa se preocupar que não traz nenhum prejuízo à pessoa, são simplesmente uma variação anatômica. O corpo glandular é circundado por uma cápsula de tecido conjuntivo que emite prolongamento à derme. Esses prolongamentos, denominados cristais de Douglas, atravessam a camada superficial e são perpendiculares à pele. A lâmina adiposa posterior, o retroglandular, é mais fina que a lâmina adiposa anterior. O parênquima, ou glândula propriamente dita, é formado por um conjunto de sistema excretor e secretor, e sua superfície é lisa e plana. A face anterior é irregular e tem a forma cônica, né, na região mamilar, onde terminam os canais galactóforos, que são em número de 15 a 20. Cada galactóforo divide os lobos de lóbulos, que terminam nos ácinos. Vasos arteriais, venosos e linfáticos. Né? Então sabemos que na mama, a vascularização arterial principal da glândula mamária é proveniente de ramos perfurantes, né, de artéria da mamária interna. A vascularização adicional é derivada de ramos das artérias torácicas, ramos da artéria axilar e ramos das artérias intercostais. E pessoal, mas quanto essas localizações, assim, vocês não precisam tanto preocupar não, tá? Isso aqui é com base para o conhecimento de vocês, tá? Não tem como nós estudarmos posicionamento sem antes vermos essa parte anatômica da mama. As veias superficiais seguem dois padrões de disposição em sentido longitudinal, alinhada, onde se as veias perfurantes e se esvaziam na cadeia mamária interna. Em sentido transverso, converge a região supraesternal, ponto superior ao manúbrio, tá? Se vocês tocarem no externo, creio que vocês já tenham visto, estudado anatomia, né? Sabemos que no meio aqui dos arcos costais temos externo, né? Logo embaixo temos essa pontinha, chamamos que é o processo Schifford, né? Mas em cima, já chegando na cervical, no pescoço, você sente uma certa, como se diz, esse afundamento, sabe? Que nós chamamos de manúbrio, tá? Então essa parte baixa aqui no meio assim, do tórax, né, região entre os clavícula, temos aí essa saliência, né? No caso seria o manúbrio. Em sentido transverso, como é a região superficial, ponto superior do manúbrio, e drena as veias inferiores do pescoço, desembocando na jugular anterior. As veias profundas da mama estão divididas em 3 grupos, né? Que as veias que desembocam da cadeia venosa mamária interna são as veias mais calibrosas da mama. Temos as veias que desembocam na cadeia axilar, que tem diâmetros variados, e as veias que esvaziam nas veias intercostais, né? Os nervos. A sensibilidade geral da mama é dada pelo plexo cervical superficial, que é através do ramo subclávio, né, na região da clavícula, do plexo braquial, através dos ramos torácicos e dos nervos intercostais. A mama é inervada por 3 grupos de nervos, né? Temos o grupo anterior, que compreende os ramos cutâneos, né, anteriores do segundo, terceiro, quarto e quinto nervos intercostais. O grupo lateral, que é composto de nervos mais volumosos que os do grupo anterior, provém dos ramos perfurantes laterais do quarto ao quinto nervos intercostais. E temos o grupo superior,
né, que derivam dos ramos descendentes do plexo cervical superficial. Histologia da glândula mamária. O elemento funcional da glândula mamária, ou parênquimas propriamente dito, são as unidades acinárias e as estruturas de suporte ou estroma, que consiste de fibras colágenas. O tecido fibroso que separa os lobos emite prolongamento desde a profundidade da glândula até a sua porção superficial. São fibras colágenas, né, densas, e separam o tecido adiposo do menos denso. Entre o estroma e o parênquima, propriamente dito, estão os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos e a membrana base dos ductos, que respondem às influências hormonais e participam das variações cíclicas associadas com o parênquima. Cada canal galactóforo, né, ele ramifica em canalículos intralobulares, né, e intralobulares dos ácidos, que consistem em células epiteliais, colunares ou fileiras. Os ductos maiores podem apresentar de 2 a 4 milímetros de diâmetro e terminam em uma dilatação que vem a ser o espaço retroareolar. Cada ducto que chega ao mamilo tem neste um orifício independente. Agora, a fisiologia da glândula mamária. Temos a da histologia, né? Agora a fisiologia, ou seja, o funcionamento. A glândula varia sob estímulos hormonais, determinando alterações nas imagens radiológicas, tá? Como nós temos dito, né, que a cada fase, né, da pessoa, a mama passa por transformações, por mudanças, né? Tudo com base hormonal. O hormônio galactogênio, que é a prolactina, é produzido pelo lobo anterior da hipófise e atua após o parto, condicionando a produção do leite, né? Porque nesse período de gestação, de lactação, que a mama sofre essa alteração, né? Anatomia da superfície. A anatomia da superfície inclui o mamilo, uma pequena projeção contendo uma coleção de aberturas ductais de glândulas secretoras existentes dentro do tecido mamário, né? A área pigmentada que circunda o mamilo é denominada de areola, né? Que é essa parte amarronzada, né? Uma região circular de cor diferente que rodeia um ponto central, né? Então, cada um pode olhar em você mesmo, você vai ver que tem essa região circular, né? Que é a areola, né? E temos o mamilo. O ponto de junção da porção inferior da mama com a parede anterior do tórax é chamado de prega inframamária. O prolongamento axilar, né? É uma faixa de tecido que envolve o músculo peitoral lateral, né? Que é esse lado bem próximo à axila. A largura da mama, denominada diâmetro médio lateral, na maioria dos pacientes é o maior, que é o médio vertical, do topo à base. Métodos de localização. 2 métodos são comumente usados para subdividir a mama em pequenas áreas com o propósito de descrever a localização de lesões encontradas. Temos aí o sistema de quadrantes, né? Temos o quadrante superior externo, que é SE, o quadrante superior interno, que é SI, o quadrante inferior externo, que é IE, e o quadrante inferior interno, que é II. Né? São as siglas, né? Quando está fazendo algum estudo, né? Alguma anormalidade que é encontrada nos seios, né? Da paciente, então é feita essa divisão, né? Conforme está localizado essa alteração, ou seja, algo, essa massa, alguma coisa que vem apresentar nos seios. Então o seio é dividido, né?
Temos aí o sistema de quadrante e tem o de relógio, né? O sistema mostrador de relógio. Nesse caso, ele compara a superfície da mama ao mostrador de um relógio. Surge um problema com esse método quando uma posição medial ou lateral de qualquer uma das mamas é descrita, pois o que for descrito às 3 horas da mama direita deve ser descrito como 9 horas, se for uma mama esquerda, tá? Então, assim, dentro desse sistema, é o mais usual, o melhor, né, no caso, seria o dos quadrantes. Se o médico solicitante ou paciente sentir uma massa em qualquer área suspeita em alguma das mamas, um desses métodos é usado para descrever a região especial de interesse, tá? Usa tanto o método do relógio quanto do quadrante, né? Mas o usual, assim, o mais aconselhável, né, em termos de risco, o mais fácil seria dos quadrantes. Temos aqui essa imagem, tá? O sistema de quadrante, o sistema de relógio. A galera, pessoal, eu falando do manúbrio, o que nessa imagem dá pra gente perceber, tá? Temos aqui a clavícula, né? Um lado do outro, a clavícula esquerda, a clavícula direita. Essa ponta aqui, né? Isso aqui temos o externo, né? Aqui está o externo. O externo. Então, esse aqui, ó, essa covinha aqui, ó, essa região, esse osso que tem essa covinha, então aqui nessa covinha, é onde nós chamamos de manúbrio, tá? Aqui vem o externo, e aqui aqui dessa pontinha aqui é o processo chifoide, né? Onde o pessoal fala muito que caiu a espinhela, né? Mas é esse aqui, ó, o processo chifoide. Tá aqui os quadrantes, tá? Aqui tá o seio direito, né? Que foi dividido o quadrante, o mamilo aqui, ó, ele tá no centro, tá? Então foi dividido em quadrante, né? Quadrante superior esquerdo, quadrante superior, o inferior, outro inferior. Esse aqui é o externo, né? Quadrante superior externo, quadrante superior interno, quadrante inferior interno, quadrante inferior externo. Da mesma forma, do lado esquerdo. E aqui temos o sistema de relógio, tá? Tá vendo? Aqui é o 3, 6, 9, 12, tá? É assim que segue, né? Mas usualmente eles utilizam esse aqui, é do sistema de quadrante. Aqui. A porção central da mama é constituída principalmente de um tecido glandular. Lactação ou secreção de leite é a função principal da glândula mamária. E a quantidade de tecido glandular e de tecido gorduroso ou tamanho da mama feminina não tem influência sobre a capacidade funcional da glândula, né? É porque a glândula é grande, que quer dizer que sua capacidade funcional é melhor do que uma é menor, né? Então isso não vem ao caso. A mama abrange três estruturas principais, né? A pele, o tecido subcutâneo e o tecido mamário, que é composto de elementos epiteliais e o estroma, né? Esses componentes epiteliais são as ramificações ductais, né? Que conectam as unidades estruturais e funcionais da mama, né? Os lóbulos ou mamilo. O estroma já é o tecido conjuntivo vascularizado que forma o tecido nutritivo de sustentação de um órgão glandular. Anatomia e visão frontal. O tecido glandular da mama é dividido em 15 a 20 lóbulos, né, dispostos como os raios de uma roda de torno de um mamilo, né? E, ó, olhamos isso aqui como se fossem os raios, né? Temos aqui o mamilo, essa parte mais escura aqui, a areola, né? Nós temos ao lado. Aqui os ductos. A ampola. Esses aqui são os alvéolos.
Temos aqui a gordura mamária, os lóbulos, né, que são cada uma dessas partes. E dentro dos lóbulos temos os lóbulos. Tecido conjuntivo interlobular. O ligamento. Temos aqui o ligamento suspensor de Cooper. Essa parte aqui, amarelada, temos a gordura subcutânea. Cada mama é abundantemente suprida por vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos, né? O termo trabéculas é usado pelos radiologistas para descrever as várias estruturas de pequeno tamanho encontradas nas radiografias, como vasos sanguíneos, ductos e outras, que não podem ser diferenciadas, né? Então, nas imagens da mamografia pode-se aparecer os vasos sanguíneos, ductos. Então, é chamado de trabécula, né? Porque eles não sabem diferenciar o que são ali os vasos sanguíneos, os ductos. O tipo de tecidos mamários. Temos o tecido mamário em glandular, fibroso e conjuntivo e adiposo. O tecido fibroso e glandular são de densidade similar. A radiação é absorvida igualmente por esses dois tecidos, né? A principal diferença dos tecidos mamários é o fato do tecido adiposo ou gorduroso ser menos denso do que os outros dois, né? Tá uma das diferenças. Classificação das mamas. A mama fibroglandular, que é as mamas mais jovens e bastante densa. A faixa etária comum entre os pós-puberdade até os 30 anos de idade, né? O mais comum encontrar esse tipo de tecido de mama fibroglandular, né? Até os 30 anos. A mama fibrogordurosa, à medida que a mulher envelhece, sofre maiores alterações nos tecidos mamários, né? E a quantidade de tecido gorduroso gradualmente se desvia para uma distribuição mais equânime de gordura e de tecido fibroglandular. A faixa etária de 30 a 50 anos de idade, a mama não é tão densa quanto o grupo mais jovens, né? Então, na fibroglandular mais jovem, né, é bastante densa. Já na mama fibrogordurosa já não é tão densa quanto na mama fibroglandular. A mama gordurosa ocorre a menopausa, né, comumente a partir de 50 anos de idade. Uma exposição ainda menor é necessária neste tipo de mama em relação aos dois primeiros tipos descritos anteriormente. Aspectos radiológicos da mama. A mamografia da glândula mamária se projeta como um triângulo com a base em direção ao tórax, né? Separando da pele um espaço radiotransparente, que é o tecido adiposo. O tecido glandular e o tecido conjuntivo têm densidades semelhantes. O tecido adiposo tem menor densidade, o que provém um contraste à mamografia. Patologia das mamas. Podemos citar aí nas patologias das mamas o carcinoma, né, da mama, é um tipo de câncer, tá? São clinicamente indicados para a realização da mamografia, né? E nesse carcinoma ele pode ser tanto encontrado como não invasivo ou invasivo, e esse não pode ser metastasizado porque são restritos à luz glandular e tem um acesso aos vasos linfáticos ou sanguíneos, tá? Então, tem esses dois tipos, né? O carcinoma pode ser invasivo ou não, não invasivo. Já o câncer invasivo, ele tem origem na unidade lobular do ducto terminal, e a maioria desses cânceres não pode ser especificada sem uma avaliação histológica. O câncer de mama invasivo comporta o pior prognóstico global do câncer invasivo, tá? Então, no não invasivo, né, como tenho dito aqui, ele não sofreu metástase, tá? Então, ele não é agressivo.
mas o invasivo já é bem agressivo. Temos o fibroadenoma, né? São tumores ou nódulos sólidos ou tumores benignos compostos por tecido fibroso glandular. São lesões bem circunscritas, né, com margens claramente definidas e que podem ser sentidas durante a palpação. Essa massa é um supercrescimento do tecido fibroso do lóbulo mamário. Temos a doença fibrocística, né, uma condição benigna e bilateral nas mulheres na pré-menopausa. É composto por várias características, cujas mais óbvias são as fibroses e a dilatação cística dos ductos, né? Temos os cistos também, que são sacos repletos de líquidos, né? Benignos e que aparecem em cima das massas bem circunscritas, tá? Já não é invasivo. Temos as doenças de Paget, né? Do mamilo. Já temos falado na aula anterior um pouquinho sobre a doença de Paget, né? Depois tem uma figura. Ela aparece primeiramente como uma ferida crostosa ou escamosa no mamilo e como uma secreção papilar. Pouco mais da metade dos pacientes que apresentam esse câncer também tem um nódulo mamário. Tá? São os tipos de patologias comuns, né? Que é necessária a realização da mamografia. Tá? Tá aqui essa nossa segunda aula. Falamos um pouquinho sobre a histologia, né, sobre essa glândula mamária, a localização da mama, né, desde onde ela origina até onde ela prega, né, o seu ápice. E aguardo vocês até a nossa terceira aula.